Bom dia, bem-vindo aos Vitrines da Vida. É um privilégio, mais uma vez, estar aqui para podermos conversar um pouquinho a respeito das coisas que aparecem em nossa existência. E como nós podemos ver, estamos chegando ao final do ano de 2012. É verdade que alguns dizem que vai terminar agora, na próxima sexta-feira, dia 21. Por quê? Simplesmente porque alguém interpretou alguma coisa lá do calendário dos antigos maias e diz que o mundo deverá terminar no dia 21 de dezembro. A verdade também é o seguinte, que alguns já disseram que descobriram em ruínas lá no país de Honduras um outro calendário, um tanto diferente, que já interpretado à sua maneira, pode dizer que nosso fim do mundo não será tão cedo. Agora, o que é que nós podemos saber a respeito disso? Sabemos que o mundo não vai acabar no dia 21. Datas marcadas são incompatíveis com aquilo que Nosso Senhor disse. Assim, é que podemos estar tranquilos que vamos ter mais um Natal este ano e também um Ano Novo, que tanto estamos esperando para comemorar. Esse final de ano, como qualquer outro do passado, muita coisa se espera. Festas, comemorações, alegrias, jantares, encontro dos familiares, presentes e assim por diante. É verdade que as crianças apreciam em grande parte essa época festiva, porque vão ganhar brinquedos de Papai Noel. Aquele bom velhinho que atende aos pedidos das crianças, que antigamente vinha de trenó lá da Lapônia ou do Polo Norte, conduzido por renas através da neve. Acontece que no nosso país aqui, a neve fica só para algumas ocasiões raras na época de inverno lá no sul. No restante, não temos isso. E então, inventamos uma porção de outras maneiras para substituir isso. Agora, Papai Noel já não vem mais de trenó. Ele vem de helicóptero, vem até de motocicleta para trazer brinquedos para as crianças. Mas vamos pensar um pouquinho. Que crianças é que recebem brinquedo? Quem recebe brinquedo são aqueles filhos de gente rica, ou pelo menos remediada, que pode comprar os brinquedos, gastar bastante dinheiro e poder dar alguma satisfação para os filhos. E muitas vezes essa satisfação é feita porque os pais se sentem acusados pela consciência de que não deram o seu melhor de atenção, de carinho para os filhos. E então, para compensar isso, muitas das vezes compram certos brinquedos bastante dispendiosos só para amenizar a acusação da consciência. Agora, quem mais recebe presente de Natal? Damos uns para os outros. Presentes e reuniões de família, com a árvore de Natal montada na sala, rodeada embaixo de muitos pacotes de presentes que só serão abertos na véspera de Natal, quando a família estiver junta, para comemorar a ceia de Natal. Pode ser um Chester, pode ser o peru ou qualquer outro prato especial. E muita gente, então, procura comemorar essa ocasião de maneira mais festiva. Acontece que há milhões de lares que não têm o que comer, que não têm uma noite de Natal, algumas crianças que nunca viram um brinquedo,
são aqueles pobrezinhos cujos pais não têm mínima condição. E então começam muitas vezes por aí fazendo campanhas para que as crianças que já receberam um presente em anos anteriores e que não querem mais, que façam doações para que algumas dessas crianças que não têm recursos possam receber alguma coisa. E é interessante, é nessa época que muitas campanhas se fazem pelas instituições caritativas, caridosas, em que pessoas se sentem tocadas pelo um senso de compaixão, senso de comunidade, para que possam doar alguma coisa para essas crianças, para esses lares. E é verdade que muitos apreciam isso, porque às vezes será o pouco que recebem para alimentação ou alguma coisa que recebem de presente. Ora, o que acontece nessa ocasião? O que quer dizer Natal? Vamos pensar um pouquinho. A palavra Natal vem de nascer, de natalício. Natal de quem? E é verdade que milhões comemoram estas festividades no dia 25 de dezembro, sem ter a mínima noção do que isto representa. É bem verdade que nos países cristãos o Natal é comemorado tendo em vista alguma coisa que aconteceu cerca de mais de 2000 anos atrás. Natal de quem? Natal de Jesus Cristo. É interessante notar que há hoje em dia países que não têm nada de cristianismo e que comemoram o Natal. Há anos atrás eu estive no Japão e contou-me um japonês que é interessante que dos 130 ou 140 milhões de habitantes do Japão, só 1% é de cristãos. E mais de 50% da população se declara sem religião nenhuma. Eu até pensava que o budismo fosse uma religião mais disseminada no Japão, mas mais de 50% é de ateus, que não creem em coisa nenhuma. É verdade que ainda, de todas as religiões, o budismo é a religião mais disseminada, e somente 1% de cristãos. No entanto, a maior comemoração do ano é exatamente a comemoração do Natal. Por quê? Qual é a razão de o Natal ser ser festividade mais comemorativa num país onde praticamente só 1% é de cristãos? E então, começam agora a fazer comemorações. Por quê? Por causa de muita propaganda, muita publicidade. E as companhias fazem a publicidade que podem para que a pessoa gaste. É exatamente a questão da sociedade de consumo. Quanto mais você consome, tanto melhor. Mas melhor dizem para você, quando na realidade é melhor para os negociantes, para a economia do país, não é? E assim a economia global também é movimentada. Qual é o interesse? O interesse é que a economia cresça. E é interessante o seguinte, a propaganda que se faz é economize comprando tal marca, com tal objeto e assim por diante. Como é que você pode economizar se você está gastando dinheiro? É um contrassenso, mas deixamos isso de lado. Vamos voltar à questão da comemoração. Comemoração do Natal. Natal de Jesus Cristo. Encontramos lá um presépio numa manjedoura, numa estrebaria, onde uma criança deitada entre capins, né, no meio de um capinzinho arrumadinho ali, rodeado de animais, de vacas, bezerros, ovelhas e assim por diante. Ao lado
uma jovem senhora, que seria a mãe da criança, e um indivíduo mais velho um pouco, que seria o futuro marido dessa jovem, mas que não era o pai da criança. Um milagre. Como é que uma jovem virgem, sem ter conhecido varão nenhum, isto quer dizer, sem ter a conjugação do gameta masculino com o feminino, pode ficar grávida e nascer uma criança? É um processo sobrenatural. E o ser humano acredita nisso, nesse relato feito na Escritura Sagrada, que uma virgem concebeu, deu à luz um filho, e deram o nome de Jesus. A Escritura diz que Jesus significa Salvador, porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Essa foi a mensagem que Maria recebe quando ela recebe a notícia de que seria mãe. Ora, é uma história sobrenatural. Essa história sobrenatural é aceita por centenas de milhões de pessoas no mundo. Para explicar isso, é preciso também aceitar a ideia e o fato de que o ser humano é mau por natureza. O ser humano é pecador, isto quer dizer, transgressor da lei divina, e que estaria totalmente perdido, condenado à morte eterna. E então, de acordo com a Escritura Sagrada, Deus elaborou um plano para a salvação do homem. Que plano seria esse? O plano exatamente de Deus assumir a natureza humana, assumir a natureza do homem em decadência, em degradação, em virtude de estar em pecado. E então vir viver neste mundo de uma maneira pura, sem falhas, sem faltas, sem erros, sem pecado. E dessa maneira, moralmente, conquistar a vitória sobre o mal. E então, este ser, homem, Deus, como queiram, ou Deus, homem, dar a sua vida, isto é, pagar as consequências do pecado do homem sem ter pecado, isto é, sofrer o processo da morte, isto é, cessação de vida, morrer pagando a consequência, o veredito de que o homem estaria condenado totalmente à morte eterna. E esse ser, chamado Jesus Cristo, iria provocar exatamente o desfecho deste plano, salvando, tirando o homem da condição de pecador. E é interessante notar que 600 anos cerca antes do nascimento de Jesus Cristo, já havia uma promessa através do profeta que diz que, leio no livro de Isaías, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aqui estão algumas das características deste menino que nasceu, cresceu nesse mundo, viveu durante um certo período de sua existência aqui como ser humano e que seria o caso de maravilhoso. O nome maravilhoso significa exatamente que há alguma coisa de misterioso, de às vezes incompreensível, mas de grandioso nesse fato de Deus assumir a natureza humana e viver aqui como homem para resgatar, redimir, para salvar o homem da sua situação.
conselheiro. Conselheiro por quê? Porque tinha experiência na vida de conquistar, de vencer a maldade e poder dizer para os outros como é que se pode fazer isso, servindo de conselhos, dando conselhos qual é a vida que se espera que o homem viva, dando conselhos de como viver bem num planeta, num mundo de mal e de decadência e degradação. Deus forte. Ora, Deus, o Todo-Poderoso, aquele que criou os mundos com o seu poder, aquele que planejou todas as coisas e que deu vida para o homem, esse Deus é que se transforma, aceita a natureza humana como uma humilde criancinha. Pai da eternidade. Isto quer dizer que essa criança tivera uma vida anterior como Deus desde a eternidade. Não há nem começo nem fim de dias. É interessante que Heidegger, ao fazer a sua pergunta, por que não antes do ser, o nada? O cristianismo tem uma resposta para isso. Porque nunca houve, em tempo algum, um momento que não houvesse nada. Sempre houve um ser. Este ser, o Deus da eternidade. Sempre existiu e sempre vai existir. E príncipe da paz. Ora, quando o homem transgrediu, pecou, entrou em revolta contra o governo de Deus. É uma contraposição, quero dizer, ao governo de Deus. Deus criou o mundo, deixou tudo muito bem, tudo bonito, e que o homem agora, ao transgredir as ordens divinas, se coloca contra o governo de Deus. E então houve uma guerra. A guerra entre o bem e o mal. A guerra que está dentro do coração humano, em que ele tem que decidir diariamente de que lado ele vai estar. Portanto, não existe paz no interior do homem, não existe paz entre o homem e a natureza, e muito menos, muito menos entre Deus e o homem. E agora Jesus Cristo vindo para resolver o problema do pecado, tirar a transgressão do coração do homem, transformar o homem em sua natureza, para que eles modifique a sua maneira de ser, a sua própria natureza intrínseca, íntima, e agora passe a obedecer às leis divinas. É esse o plano de salvação do homem. E é por isso que esse ser, Jesus Cristo, que se apresentou como sendo Deus, o Filho de Deus, neste mundo, ele agora passa a ser o Deus homem, porque também assumiu a natureza humana. Esse é o plano de salvação de Deus. E é interessante, é exatamente nessa época de fim de ano que comemoramos o nascimento daquela criança, que durante 33 anos e meio nesse mundo viveu, sofreu, venceu a maldade, morreu pelo homem e foi sepultado e, de acordo com o credo, ressuscitou, foi assunto aos céus, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá julgar vivos e mortos. É isso que diz o credo apostólico. E então nós devíamos nos lembrar de que o Natal deve ser comemorado lembrando o nascimento daquela criança. É verdade que hoje em dia pouca coisa se faz nesse sentido. As crianças não sabem mais quem é esse que nasceu. Os pais não transmitem mais o conhecimento disso, porque nem eles mesmos sabem, nem eles mesmos conhecem a respeito. Está na hora de voltarmos a colocar o Jesus, o Cristo que nasceu em Belém, outra vez nas comemorações de Natal, em que o pai de família possa relatar e ler
o acontecimento que houve naquela ocasião e ensinar para os filhos. E é interessante, é muito simples. Eu leio simplesmente aqui alguns dos versículos em que o apóstolo São Mateus declara de uma maneira simples o que é que aconteceu. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio dos profetas. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E eis será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Aqui está relatado de uma maneira bastante simples. E, logicamente, nos versículos seguintes, historiando um pouco mais as circunstâncias e condições que ocorreram quando nasceu esse Jesus Cristo, que é o centro, que é o âmago, que é o polarizador de tudo que existe nesse mundo. E o criador de todas as coisas, que aceita agora a natureza humana. E o mais interessante, simplesmente quero mencionar o que o apóstolo São João diz no versículo 14 do capítulo número 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aqui está. Os homens viram, conviveram, sentiram a presença deste ser. E simplesmente, diz ele ainda, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aqui está o âmago, o centro de interesse da natalidade, do Natal, do espírito de Natal. Portanto, deixamos aqui, fazendo um apelo a todos, de voltarmos a colocar esse Jesus Cristo nas comemorações de Natal, de fim de ano. E, logicamente, aceitando esse que hoje está lá à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, você e eu podemos nos tornar filhos de Deus. E, tendo essa experiência, estaremos prontos para começar um novo ano. E desejo a todos vocês um Feliz Natal e um próspero ano de 2013. Que Deus os abençoe. Obrigado.